é um futebol do meu filho, deve estar correndo aí também, né? Sim, sim. Todos nós, né? Na nossa jornada aí. Bom, boa noite mais uma vez, queridos. Estamos aqui gravando. Hoje eu quero convidar o Dr. Danilo. Bom, quem tiver a oportunidade de, infelizmente, não se conectar no ao vivo, vai assistir essa aula depois, vai ter o prazer e a honra de se conectar e conhecer o Dr. Danilo, que é um ser humano extremamente incrível, onde eu tive o prazer de conhecer recentemente. E sou muito, muito, muito grata a Papai do Céu por estar colocando pessoas, né? Ele vai unindo ali propósitos. Danilo conheceu um pouquinho aí da minha história. Venho de um lugar assim extremamente pavoroso e é muito bom quando a gente vem de um lugar onde a gente honra a nossa história, onde a gente honra quem a gente é e a gente sente total orgulho da pessoa em que nós nos transformamos, né? Nossa, eu performei uma caminhada, uma jornada então só para Carla me conhecer, porque o Cláudio já me conhece, né? Carla, eu sei que você está no caminho, pode ficar super tranquila, mas só para você me conhecer um pouquinho, eu sou Patrícia, tenho 36 anos, sou casada, mãe de 3 lindos filhos. Engravidei ali com meus 15 anos, venho de uma comunidade, presenciei muita coisa feia, mas enfim, né? Meus pais me expulsaram de casa, me deram uma barraca de pastel, comecei a empreender desde cedo e não sabia, né, o processo depois que eu me toquei, né? Falei, uau, comecei a empreender com 15 anos, então já tô com o pezinho lá, já tá mais fácil para mim. E aí não parei, né, de estudar, de trabalhar, decidi honrar ali os meus pais, resgatando a confiança deles, porque eu perdi total confiança deles e decidi honrá-los, nunca parando de estudar, fiz auxiliar, técnico, fiz a enfermagem, tenho 6 pós. Eu brinco que nenhuma dessas 6 pós colocaram dinheiro no meu bolso, né, no quesito empreender, mas hoje eu entendo o meu processo, eu entendo o meu chamado, e depois que eu coloquei o pezinho ali no autoconhecimento, que é o tema aí que vai transbordar demais aí a nossa conexão, é que tudo fez sentido para mim, né? Sou extremamente grata mesmo às oportunidades que eu tive no mundo CLT, mas do ano passado para cá, de setembro para cá, eu pedi conta, desenvolvi esse projeto, comecei a aplicar ali mentorias para profissionais de saúde, e da mentoria veio mesmo um projeto que é a Como Sol, unindo forças aí com diversos profissionais de saúde que buscam empreender, que buscam dar ali os seus primeiros passos, desde aqueles que nem o Dr. Danilo, que já possui sua clínica, né, suas clínicas, para a gente poder, além de caminharmos juntos, né, nessa jornada, criar esse ambiente de conexão, de empatia, de troca de experiências, isso é maravilhoso demais, né? E possíveis possibilidades de parceria, né, Danilo? Isso é fantástico. Eu falo que uma coisa que o CLT infelizmente não nos proporciona, né? Porque são mundos totalmente distintos, né? CLT e mundo empreendedor é muito, muito, muito diferente. Mas dentro do mundo empreendedor, ele também é solitário. Só que quando a gente faz esse movimento, a gente cria esse movimento, né? De união, de força, de potência, a gente acaba absorvendo esse espírito positivo. E isso é maravilhoso demais, porque faz com que a gente queira mais, avance mais, se conecte muito mais com pessoas. Quantas pessoas aí não gostam de pessoas, né? Muitas pessoas não gostam de pessoas. E quando a gente coloca o pezinho dentro do autoconhecimento, a gente acaba se autoconhecendo e respeitando ali o espaço do outro, a forma do outro, o jeito do outro. E o mais engraçado é que antigamente, sem esse conhecimento, a gente dava um passo para trás, né? Não vou chegar perto. E o autoconhecimento, ele dá esse poder da gente querer avançar mais, de estarmos mais perto, de conectar, de aprender com a pessoa, principalmente com aquela pessoa que muito mais ali nos desafia, né? Porque são as pessoas que a gente muito mais aprende do que as pessoas que acaricia a gente, né? A carícia, ela é maravilhosa, né? Mas a gente aprende muito mais com aquelas pessoas que jogam um pouco mais pesado com a gente, né? Então a gente acaba até gostando dessas pessoas que jogam a gente, empurra a gente ali a ribanceira abaixo para a gente poder. Estou aqui, sou mais uma sobrevivente, não se fazendo mais de vítima, sendo aí, ali, né, uma herói da nossa própria história e mudando todo o nosso cenário. Hoje eu falo com propriedade, eu mudei totalmente o meu cenário. Na verdade, eu nunca tive muita dó de mim mesmo,
mas tem muita coisa que a gente consegue ressignificar, curar, e a partir disso também a gente transbordar essa bondade aí para as pessoas, né? Bom, já falei pra caramba, a galera que já me conhece, tá louca para te conhecer, Danilo. Thaís, minha amiga, tudo bem, querida? Bom te ver por aqui. Deixa eu colocar aqui em exibir galeria. Maravilha. Bom, quero convidar para vocês conhecerem aí de mais pertinho o Dr. Danilo, que é um querido, conheci ali no Instituto Brasileiro Coach. Tem uns 4 meses, né, Danilo? Tá bem recente, né? Mas é um ser humano incrível, é um super pai, um super esposo. A esposa dele está aqui com a gente, que é a Carla Renata, é enfermeira também, olha que bacana, está aqui, ó, no nosso mundinho, isso é bom demais, né? Estarmos aqui conectados com pessoas que falam a mesma língua que a gente. E, Danilo, queria que você viesse contar aí um pouquinho da sua história, da sua jornada. E muito bom a Carla também ter feito ali todos os processos. Eu falo, Carla, porque eu fiz o PSC em 2019 e o meu marido ele fez também, tem acho que uns 3 meses mais ou menos. Ele fez no início do ano. E o meu sonho, gente, por Deus, era ele colocar o pezinho lá no IBC de verdade. E foram anos para isso acontecer. E hoje ele entende, né, ali a minha transformação, porque eu saí do Zé querendo abraçar poste, todo mundo, né? Eu saí desse jeito e vocês também, eu tenho certeza. E aí que ele pôde entender o porquê, né, que eu voltei totalmente diferente. É uma jornada muito transformadora e poderosa. Mas vem, Danilo, prazer, querido. O espaço aí é todo seu, fique à vontade. Ah, que legal, que legal. O Zé é formidável, né? O Zé transforma muitas pessoas, né? Acho que os coaches Sim. mais antigos que tem no Brasil, né? Todo mundo busca o Zé, né? Exatamente, referência É, internacional, né? Referência internacional, o cara é fantástico. verdade, verdade. Aí nós Tony Robbins, né? É verdade, boa. Olha, eu tô até com o livrinho dele aqui, ó. Um livrinho pequeno, Esse livro é muito bom, esse livro, muito legal. excelente, excelente. Ó, bem correlacionado com o tema de hoje, né? Tomada de decisão. Tomada de decisão. Patrícia, com muito prazer, gratidão pelo convite. A gente está um tempo já aí tentando fazer isso, né? Muito Verdade. obrigado pelo convite, muito feliz de coração. Minha esposa está aí, né? Ela fez o TSC recente também agora. O seu marido é minha esposa, foi difícil, tá? Mas foi, mas foi, Foi, graças a Deus. É, eu vi as fotos, acabei de comentar lá. Que legal, que legal. Ela vai me puxar porque eu falei que eu vou ver, né? Sim, sim, isso é muito bom. Mas que legal. Então, o tema autoconhecimento é um tema que é muito importante, né? Para a atualidade. O, quando você falou esse tema para mim, oi? Espera aí que eu vou fechar aqui o fone. Pronto. Quando, tudo bem? Quando você falou, né, não, vamos fazer um tema de autoconhecimento, eu falei, caramba, como é que eu vou passar autoconhecimento de forma prática, né? Tem que sair uma coisa aqui de dentro, para fora, para passar uma informação clara para todo mundo, né? O que eu entendo como autoconhecimento, para mim, é um livre-arbítrio sem correntes, né? Acho que o autoconhecimento é isso, né? E aí eu tentei fazer algumas coisas. Eu fiz 4 slides, Patrícia. 4 slides. E aí, eu vou tentar dividir o que está na minha mente, que tentar passar de uma forma que seja todo mundo entenda, né? E Quer aí, compartilhar comigo? Que eu abro aqui. posso compartilhar? Aqui eu consigo não? Eu compartilhando? Deixa eu acho que dá sim. Peraí, deixa eu te Deixa tornar eu ver. anfitrião. Deixa Eu eu vou te ver colocar como aqui. anfitrião, aí Porque, você compartilha. Sensacional. porque Peraí. aí eu consigo compartilhar. Sim, sim, maravilha. Peraí, rapidinho. Aqui, mais tornar anfitrião. Pronto. Deixa eu ver. Aê, maravilha.
tá? Ah, Sim. maravilha. Uns 4 slides, tentando dividir isso aí, né? Aí, esse foi o tempo que você me passou, né? É, Aí eu dividi em 3 pilares, Patrícia, pessoal. Percepção, posicionamento e dissociação do passado, né? Aí, como é que eu vou passar isso? Você pode colocar vários temas aqui, né? O que você achar melhor, colocar que você usa esses 3 pilares, fazer um teste, né? E aí, eu coloquei uma história de vida, porque é uma coisa fácil de contar, né? E indo para o primeiro pilar, eu coloquei essa frase, aceitação da vida como ela é, não como deveria ser. Eu sempre faço para minha esposa, né? Aceite como é. O que a vida te entrega e o que você faz com ela. Aí sempre cai honrar pai e mãe, né? E honrar a sua história. Então, para contar esse primeiro pilar aqui, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Danilo Pacheco, sou ortopedista de Vitória, Espírito Santo, casado com Carla, tenho um filho chamado Lucas, né? Eu venho de família muito humilde, pessoal. Minha família é da roça, muita dificuldade de criar os filhos, né? Meu pai é serralheiro, minha mãe é costureira, né? Resumindo, meu pai tinha 2 singularidades. Uma, educar gritando, e a outra, nunca abraçar um filho, nunca beijar um filho, né? Nunca falava que amar um filho, nunca falou isso, eu te amo, nunca falou isso. Então, isso era um combo destrutivo na minha cabeça, né? Não poderia falar em casa e também não recebia uma palavra de carinho, né? E aí você sai daquela parte interna, residencial, e vai para o exteriorismo propriamente externo. E você leva uma relação de relacionamento, dificuldade de fazer amizade, você fica um pouco introspectivo, e você acaba indo na sua adolescência e juventude dessa forma. Aquilo fica interno, escondido dentro de você, né? Fica no seu inconsciente. Deixa eu aumentar aqui. Eu estou falando, não estou vendo na tela, Patrícia. Deixa eu. Mas aí é aí mesmo contigo, viu? Como eu É, te fui anfitrião, veja se você consegue passar eu vou dividir a tela, fica mais fácil. Acho que eu isso, consegui ou você aqui. minimiza o nosso. Isso, pronto. E aí, você sai da juventude, né? Eu saio de cá com 17 anos, né? Fui para a faculdade de medicina. E ali você entra na faculdade, você sai de casa com aquela, vamos dizer, aquela dor da alma, né, Patrícia? Você sai com a dor da alma de não receber um abraço do seu pai, um beijo do seu pai. Aí você sai com a dor da alma dentro de casa, fui para a faculdade de medicina. E lá no meu internato, dentro da faculdade, tinha um corredor assim, que eu lembro até hoje, tinha uma aula que é a área da ortopedia, né? Aí eu passei na área, aquela gritaria, aquela gritaria, aquela gritaria. Acho que eles estavam reduzindo o ego na época lá. E aí eu assim, entrei, não me conectei com aquela gritaria ali, na ortopedia. Aí eu conectei e falei, cara, eu tinha uma dor da alma de não receber o abraço do meu pai, com a dor física. Olha como o nosso inconsciente faz, né, Patrícia? A Sim, dor física que a gente quer, eu fiz ortopedia. Fiz ortopedia. Aí a maturidade chega, né? A maturidade chega, aí eu começo a perceber as coisas. Será que com a maturidade meu pai não me amava mesmo? Será? E aí eu me educava gritando porque eu fui educado dessa forma. Então, às vezes foi até pior, né? E eu não abraçava, não beijava, porque eu nunca recebi um abraço do pai dele, da mãe dele. Então eu não podia dar uma coisa que nunca recebeu. Aí foi o exatamente. start. Né? E esse start, eu tive essa percepção e falei, caramba, eu tenho que mudar isso, não está legal, não está alinhado isso aí. E aí, esse alinhamento, eu fui um dia na casa do meu pai e falei, pai, perdão, me arrependo por não ter a percepção que eu deveria ter de você não me abraçar, sei que você me ama.
Aí eu pedi um abraço, abracei, dei uns 10 beijos nele. Aí ele Depois ficou do assim, autoconhecimento? igual um robô. E aí, abracei de que o olho lacrimejou assim, né? Apagão, peguei o velho, peguei o velho. E aí você honra pai e mãe. Mas ali eu não estava transformado ainda. Fiquei leve, fiquei tranquilo, mas não estava transformado. Esse é o primeiro pilar, né? Honrar pai e mãe, honrar a sua história do jeito que ela é, não como deveria ser. E aí vai para o segundo pilar. Honrar pai e mãe não mudou muito minha vida, mas fiquei leve. O segundo Exatamente. pilar, eu agora tenho que mudar os lados, que tem que mudar aqui a posição, é o posicionamento. Clicando no slide aqui não vai, não, Danilo? 4, 5, clicando É, nele? porque não estou Ah, compartilhando. foi sim, ó, foi. Foi. Aham, mudou para E nós. aí, o segundo pilar é o posicionamento. Honrar pai e mãe não é honrar história de pai e mãe. Honrar história de pai e mãe é treta, Patrícia. É crenças limitadoras, né? Sim. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Pessoas criam seus próprios programas para resolver os seus próprios problemas, esperando gratidão. Então, as pessoas têm um caminho mais fácil de fazer e faz uma maneira mais difícil. Falar, eu consegui fazer, vocês têm que agradecer. Então, são exemplos que a gente usa, lamentações dentro de casa, sofrimento, gerações que não conseguiram, fizeram coisas que não conseguiram, e começamos a bordar aqui no ambiente interno. E quem é você nisso tudo? Quem é você naquele meio ali? Aí você se posiciona. A partir de agora, eu defino que eu quero ou não ouvir. Te devolvo a sua história. A história é sua. E a partir do momento que você fala assim, se você me falar mal disso aí, fala mal do papagaio, do periquito, né, entre aspas, né? Eu não posso falar nomes. Se você começar a falar dessas coisas, falar que não sei o que e tal, eu vou virar as costas e vou sair. Aí um dia eu falei isso com a minha mãe, você está muito diferente, não gostei disso aí de você. Então, no início, é difícil, né, a gente Sim. falar de certos assuntos, elas vão sentir resistência. Eu sugiro todo mundo ter uma dificuldade familiar, no trabalho, com o marido, com a esposa, tem que ter essa conversa difícil, é uma conversa difícil, né? E aí, você tem esse posicionamento, você, na verdade, se coloca no limite, né? Você não devolve a história para eles, né? Às vezes posiciona para a vida, começa a se alinhar. E aí você vai para o terceiro pilar, que eu tenho que agora mudar aqui, novamente, dá licença, que é a dissociação do passado. Gratidão sem obrigação é diferente de gratidão com obrigação. Gratidão com obrigação é dívida, né? Uhum. Então, gratidão sem obrigação é respeitar a história do seu pai, honrar a história de gerações passadas e falar agora, eu vou seguir diferente, eu vou ser minha melhor versão. Sem correntes, o passado não me define mais. Você está alinhado e pronto para prosperar. E esse é o terceiro pilar. Então, eu gostei dessa frase, que sou apoio e não sou muleta. Toda vez que alguém usar você de muleta, que me ajuda aqui, ajudar para você entrar no universo dessa pessoa e você virar muleta, você sofrer com essa pessoa, isso não é sistêmico, né? Isso não é apoiar. Então, toda vez que alguém te chamar, me ajuda aqui, e você entra no universo do sofrimento, você não está ajudando você e nem aquela pessoa. Então, você está sendo muleta, né? Apoiar, sim. Ser muleta, jamais. Então, Jamais. isso é se posicionar, tá, Patrícia? De forma sadia. Isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional, que você passa de uma forma diferente, né? E é isso, assim, esses três pilares fizeram diferença. Assim, quando você começa
entender, se posicionar, conversar de forma madura com as pessoas e colocar um basta aqui, você não vai, eu não sou sua muleta, sou seu apoio. Você, isso é amar de verdade. Isso é amar seu pai, amar sua mãe, amar sua esposa, amar seu colega de trabalho. Isso é amar de verdade. Porque se você não se posiciona, você acaba não sendo sistêmico e não ajudando essas pessoas. Né? Deixa a pessoa buscar o caminho dela. Apoiar, sim, sem muleta jamais. É isso o recado. Eu fiquei até emocionado aqui agora. Né? É, é isso. O Maravilha. que vocês acharam? Excelente. Princípios que, honestamente, a gente não aprende isso na escola, né, Danilo? É verdade. E eu, particularmente, deixa eu só voltar aqui para mim. Você consegue minimizar aí, Danilo? Peraí. Deixa eu. Adicionar. ah, Peraí, só um Porque eu minutinho. tô. Que você quer Consigo. minimizar o quê? Eu vou sair dessa página, pode compartilhar. Aí fica Isso, melhor. isso, que aí a gente se vê aqui. Maravilha. Stop share. Pronto. Ah, show de bola. Maravilha, Maravilha. que aqui a gente vê os Pronto, rostinhos. gente, eu fiquei vendo que eu fiquei precisar de compartilhar aqui. Falei, cadê? Não, foi Cadê ótimo, você? querido. Para mim fez total sentido porque eu tinha grandes dores e eu nem sabia que era dor, né? Então a gente vive tanto no piloto automático e Deus é tão maravilhoso que ele sente as nossas intenções positivas e vai dando aquilo que a gente necessita, busca em momentos que ele acha ser o momento certo. Então, o autoconhecimento ele chegou na minha vida no momento certo, onde eu estava ali com muitos questionamentos. Uma coisa é você não entender e você tocar o piloto automático, né? Tô indo, não tô entendendo nada, por exemplo, tá? Eu sempre tive um relacionamento extremamente difícil com meu marido. Só que sempre amei muito ele. Só que para não voltar, para ficar tanto tempo dentro de casa com ele, eu sempre coloquei muita velocidade no trabalho. Olha para vocês verem. E trabalhar para mim nunca foi uma dor, porque o trabalho para mim, dentro da minha família, é um. O trabalho é um valor muito precioso, né? Então, isso para mim nunca foi uma dor, sabe? Vou ter que trabalhar 24 horas. Nossa, coitada da Patrícia, eu amava, né? Então, ai meu Deus, eu vou ter que voltar para casa, que inferno, não acredito. Ai meu Deus, será que vai rolar uma briga hoje? Então, minha vida era esse cenário. E para mim era normal. Só que, gente, quando a gente começa ali buscar, questionar, por que Deus, questionando Deus mesmo, porque tem hora que a gente tem que questionar Papai do Céu, né? Deus, pelo amor de Deus, dá uma luz que o negócio aqui tá doido, né? Então, quando a gente começa a questionar, a se incomodar, porque quando a gente reclama sem se incomodar, nada muda, na verdade só piora, né? A gente vai descendo, rolando, enfim, o negócio é loucura. Só que a partir do momento que a gente leva uma vida que não é uma vida dos sonhos, e a gente começa a questionar, Senhor, não é isso que eu mereço, não é isso que eu mereço, mereço uma vida melhor, minha família merece uma vida melhor, eu mereço um entendimento melhor. Então vem ali os porquês e a gente vai navegando dentro dos porquês e a gente tem as respostas. E quando a resposta vem no melhor entendimento, gente, aí, ô Danilo, é igual você falou, né? Continua sendo difícil, porque você tem o entendimento, você tira o peso das costas. Só que a vida, ela não muda para outras pessoas, ela mudou para nós. A Verdade. nossa experiência, o nosso olhar, o nosso ponto de vista, a nossa expectativa, tudo muda. Só que muda é para nós, não muda para o outro, mas como tocar o outro. Certamente que mudando a gente é muito mais fácil da gente criarmos caminhos de influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, meu marido foi 5 anos para eu fazer ele fazer lá o IBC com o Zé, né? Mas amém, Senhor, consegui. Antes tarde do que nunca. Mas e o papai, e a mamãe, e os seus filhos, e os seus colegas que às vezes, né, você não quer deixar de ter aquela amizade, mas você sabe que infelizmente é uma amizade que não é tão
boa, assim, mas você gosta da pessoa, sabe que a pessoa tem um coração bom, mas que ela precisa do mesmo choque de realidade que você teve, né? Porque, gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu me achava uma pessoa maravilhosa. Eu sempre me achei uma pessoa maravilhosa, especial e, né? E por aí vai. Só que quando eu fiz ali o autoconhecimento, nos processos de coach, não é só processo de coach, né? Tem mentoria para autodesenvolvimento pessoal, eu já te passo, viu, Thaís? É, a Thaís é consteladora familiar, trabalha com terapias integrativas, então tudo isso te clareia, né? Te norteia, faz você internalizar processos de auto-amor, de autocompaixão, enfim, você vai se permitindo, você vai se abrindo, você vai perdoando, você vai glorificando os seus passos e a sua vida. E isso é maravilhoso demais, porque quando a gente se cura, a gente está aberto também para curar o outro. Porque, gente, a pior experiência da vida é a gente querer dar conselho para alguém, querer curar alguém, sendo que a gente ainda não está curado. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, que eu até escrevi, que foi num livro que eu estou ouvindo, o audiobook, todo conhecimento só é poder quando colocado em ação. Então, o autoconhecimento, independente de quantos conhecimentos a gente absorve, né? Quantos conhecimentos, quantas leituras a gente faz no dia, quantas pós a gente já fez, quantos cursos aleatórios a gente já fez, mas o que que a gente vem colocando em prática? Então, o autoconhecimento, a gente se coloca na obrigação de termos passos. E é através desses passos e dessas ações que, honestamente, né, a gente vai sentindo a transformação e performando também o caminho das pessoas que estão do nosso lado. Esse é o meu ponto de vista pela experiência que eu estou tendo aí ao longo da jornada, né? Pode falar, Thaís. Tudo bem, querida? Primeiro, boa noite, tudo bem? Maravilhoso estar aqui hoje. Hoje foi possível, né? Eu gostaria de comentar duas coisas assim. Quando a gente está envolvido em muitas atividades para ficar muito tempo fora de casa, porque tem uma dor que às vezes a gente não conhece, ela está naquela janela Sim, cega, né? E às vezes a gente realmente não consegue identificar o que incomoda. E aí a gente vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Então, a gente parar para ver isso é algo muito importante, mas quando eu sim. paro e eu vejo isso, eu querer mudar isso, já me traz uma nova, já subo um degrau em busca desse algo que nos incomoda. Mas o pior é quando a gente descobre e não quer pagar o preço dessa mudança. Porque a dor da alma, essa dor que o doutor falou, que você comentou, é uma dor que dói demais, muito, seja ela pela razão que for que se estabeleceu, né? Pela cultura, pelos pais, enfim, seja qual for, mas quando Sim. ela resolve atacar, é uma dor que não tem analgesia que resolva, nem a morfina não resolve essa dor. Mas quando a gente começa a olhar, ou quando os nossos pacientes começam a olhar e ver que o preço é muito caro para pagar, muita gente prefere voltar para aquela vida que tinha, para aquele estágio anterior que estava, porque lá é confortável, ela conhece, o Sim. ambiente é propício, é Conforto. ruim, exatamente, né? A zona de conforto é ruim estar aqui, mas é bom ao mesmo tempo do que eu dar esse passo no desconhecido. E muitas Exato. vezes, quando a gente vai nesse desconhecido, a gente realmente caminha sozinho, porque os outros não entendem o que você está fazendo, não entendem o que você está buscando, e a tua caminhada, por um longo período, ela é solo, sozinha. E aí, quando você está sozinha, parece que brigando com o mundo inteiro para querer arrumar a tua casa interna, parece que a tentação vem muito maior, né? De desistir, de não querer. Ai, é tão mais fácil lá tomar uma dipirona, uma morfina, um tramal, qualquer outra coisa para tirar a dor do físico já nessa altura do campeonato, do que você de Isso. fato se propor e ficar dentro desse propósito mesmo, né? E infelizmente ainda a maioria da população, mesmo os colegas nossos, né, da enfermagem, o tanto que peleiam, o tanto que sofrem
com cargas, com família, com marido, com 1.500 coisas que acontecem, mas ainda assim preferem estar lá do que dar um movimento, do que dar o passo, do que conversar com o pai e a mãe e dar aquele abraço que sim, que você está abraçando uma parede, como ele mesmo referiu, né? E, e é tão difícil fazer isso, é tão pesado que você acaba ficando. Muitas vezes você volta para trás mesmo e vai para aquela vida que você já tinha, mesmo doendo todo o corpo. E daí entra a fibromialgia e 1.500 outros diagnósticos para essas dores. 1.500 outros. Ai, ai, não é um só, não é só um problema, Não, né? 1.500 não, outros. são E 1.500 outros, né? Porque um puxa o a outro. dor da alma é muito grande. Não tem um lugar Exatamente. específico que dói. E aí você vem com um diagnóstico e mais outros atrás, né? Daí o coração infartou, teve um princípio de IAM, o colesterol está alto, o fígado não está bom, o rim já não trabalha direito. Então, é 1.500 aí no meio. A minha percepção nesse 1 ano e pouquinho aí que eu estou nessa caminhada é essa, assim. Então, às vezes, a pessoa vai 1, 2 vezes, depois não vai mais e continua reclamando, e daí, às vezes, você para ouvir né, o mundo ao teu redor e você ouve histórias assim que poderiam ter outros finais, né? Se de fato Outros olhassem para a finais, alma é mesmo. verdade, Thaís, meu Deus. E engraçado que nunca vai parar só na pessoa. Porque quando você busca o autoconhecimento, é claro que é para você, primeiro, porque nunca para só em você. Sim. E quando a Não, gente não. não dá a oportunidade da mudança, da melhoria, de fazer um movimento, né, de sermos humildes, de sermos ensináveis nessa fase da vida. Eu lembro que quando eu fiz o meu processo, tinha um médico, neuro, já senhor, né, de cabelo branco, senhor acho que de uns 70 anos mesmo, sabe? E ele reclamou muito no começo por conta dos horários, por conta da questão ali dos acordos, né? É um organograma que não tem um. Eles fazem todo o planejamento, mas eles não seguem o plano. Eles seguem o que vem no coração, enfim, né? E as pessoas não entendem. Por exemplo, a gente ficar 2 horas na fila. Ah, mas ainda não começou. Já começou. Você está conhecendo pessoas, você já está vivendo o processo, já está fazendo networking, e as pessoas estão no mundo acelerado. E às vezes demora até 3 horas para começar, e as pessoas não têm a paciência. E aí eles falam: já começou, olha para dentro, olha para o seu amiguinho do lado, olha para o colega, conhece ele, conversa com ele, enfim. E as pessoas não entendem isso. As pessoas que eu digo somos nós. Eu também me Sim. coloco, gente, porque A falta por da mais que a gente paciência. aprenda essa abundância toda, o que vale o conhecimento sem a ação? Então, toda vez que a gente se coloca e a gente se tira, o que a gente está aprendendo? O que adianta a gente colocar tanta informação para dentro, sendo que na hora do vamos ver mesmo, sabe? A pessoa não. Gente, eu quase entrei na paranoia, porque assim, eu pedi conta, vivi tudo isso e bati no peito. Vou pedir conta, tô preparada até para ficar no negativo. Deus, papai do céu, me guarde e tal. E ele vem me honrando, graças a Deus. Só que, gente, já foram tantas transformações, tantas. E aí eu já me perguntei 1000 vezes. Não me arrependo de forma nenhuma. Hoje estou empreendendo. Gente, eu estou num caminho leve. Hoje eu tenho menos, né, financeiro, mas com a perspectiva de produzir muito mais ao longo da minha jornada, ao longo da minha construção, do que quando eu prosperava dentro do CLT, só que a minha liberdade hoje ela não tem preço. Só que com o autoconhecimento você ainda consegue, né, se conectar com uma pessoa, com outra. A Thaís é uma das pessoas que vem contribuindo aqui na minha vida. Karen é outra, acabei de sair do desafio de 21 dias, onde ela fala de desafio sobre processo de emagrecimento, mas é corpo, mente e espírito. Meu Deus do céu, só coisas boas. Então a gente estar ali nesse movimento vai resgatando a gente para aquilo que um dia ensinaram a gente e a gente aceitou. Meu Deus, é sobre isso. É sobre ter propósito, é sobre viver um legado, é sobre respirar, é sobre olhar para dentro. Só que quando você não está mais olhando para dentro, o que te faz lembrar?
O que te faz olhar para o lado e falar, meu Deus, hoje eu preciso me guardar, eu preciso me colocar dentro de mim, sabe? Hoje eu não quero fazer nada. Então, quando você tem o conhecimento, maravilhoso. Mas e o momento que você está vivenciando a experiência, o processo? Que você tem uma experiência real com seu pai ou com sua mãe, uma coisa é você entender, outra coisa é você praticar. E praticar dói, dói, dói demais, porque por mais que você tenha todo o seu conhecimento, às vezes você vai transbordar de uma forma e a pessoa ela não entende da mesma forma. Então, assim, claro que ter o conhecimento ele é maravilhoso, né? Mas tudo vai da sua forma de conduzir e também de como você está aberto para poder abrir caminhos para outra pessoa e até mesmo para você, né? Porque às vezes a gente está ali transbordando tanto, mas está tudo interno. Está tudo interno, está tudo aqui dentro. O que eu quero colocar para fora? Pode falar, Danilo. Fica à vontade, querido. Não, então a fala da Thaís, ela é muito comum, né? Que te ver isso direto, todo dia, né? Todo Eu dia. fiz um curso de autoconhecimento, eu estou bem melhor, mas o ambiente lá em casa não mudou, né? Ou seja, eu vou voltar para o meu universo que era. Uma vez que você vê uma coisa, nunca deixa de ver mais. E o fato de você ver e não seguir, aquilo vai te torturar, né? E é bíblico isso aí, Thaís. Você, não sei se você é religioso ou não, Jesus, quando voltou a Nazaré, na fase adulta, ninguém em Nazaré acreditava que era o profeta. Ninguém acreditava. E ele falou: em Nazaré nunca mais volto, não mais voltarei. Porque na cidade que ele morava, ninguém acreditava que ele era profeta, porque era um cara desastrado na infância. Então, em Nazaré nunca mais volto. E ele fez um ciclo novo de amizades. Fez um novo grupo dele. E ali ele era rei. E era o Messias. Então, isso é bíblico, não é uma coisa. Então, a nossa vida também, a nossa carreira, como você falou, ela é só. Né? A gente vai evoluir até um certo tempo sozinho. É difícil, é muito difícil. Até você começar a fazer o seu time. E esse time que vai te seguir. E é assim que funciona. Fazer novos times, fazer novas amizades que pensem igual a você, que te sigam. E é assim que é a vida. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar para trás. Infelizmente, não tem como carregar essas pessoas. É assim que é. Então, eu acho muito feliz que a Thaís falou que leva uma coisa que é comum nos dias atuais, né? A pessoa faz uma coisa e não consegue evoluir. Fiz 1000 cursos, não consigo evoluir. Não falando que é o seu exemplo, tá, Thaís? Estou falando, usando a sua fala para exemplo num contexto geral, que as pessoas caem. Mas uma coisa você viu uma vez, não deixa de ver. O fato de você não seguir adiante te fere. É o que eu acho, assim, trata isso. São as decisões, né? As É, decisões, exatamente, e às né? vezes o que vai te mover para frente é essa ferida que vai abrir, né? Porque você fez um movimento, não deu conta, às vezes não tem força o suficiente naquele momento para seguir adiante, mas vai ficar ali, vai crescendo, e lá na frente, talvez, quando você de fato cansar daquela ferida incomodando, você vai mais aberto, vai mais disponível, né, para essa mudança. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Infelizmente. Ah, vai pelo Em amor, vai algum pela momento, dor. em É. algum momento vai, né? Mas, de fato, às vezes a gente sente sozinho mesmo, né? E a gente quer carregar pessoas. E se você tentar carregar muitas pessoas, geralmente você acompanha o mais lento, né? Você acompanha o mais lento. Então, se você for puxar muitas pessoas, tentar salvar essas pessoas, você vai voltar para o mundo dessas pessoas. Sim, Entende? Então, você tem que seguir sua vida. Nem todo mundo vai conseguir salvar. Não tente fazer isso. É como eu falei, não seja muleta de outras pessoas. Apoie, mas não seja muleta. Senão você vai entrar no não seja universo dessa muleta, né? pessoa. Sim, E, e, sim. e é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente evolui junto, né? Em conversa e troca aprendizado. Eu acho bem Vai, interessante isso. Não sei se faz sentido para vai. você. Faz. Quer ver? Eu vou exemplificar a questão de ser.
de não ser muleta e sim ser o apoio. Uma vez, a minha filha adoeceu. E aí eu cheguei no local onde eu trabalhava e pedi para a nossa doutora se ela faria uma avaliação para medicar, coisa e tal, para ela, né? Que ela não estava bem emocionalmente, assim. E aí a doutora, a agenda estava cheia, era um dia corrida, ela olhou bem para mim, não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer, vou atender para a menina. Eu disse, muito obrigada, não sei o que, estava saindo da sala, assim, né? Eu também estava mexida, enfim. E aí ela disse, espera aí só um pouquinho. Daí ela olhou bem para mim, quem está pedindo esse atendimento é você ou é tua filha? Quando ela fez essa pergunta, foi como se eu tivesse levado 2 tapas do lado da cara, um de cada lado, assim, sabe? E aí eu parei para pensar. Quem estava agoniada com a situação, preocupada, etc., era eu. A minha filha nem tinha pedido nada para mim, nem tinha se queixado. Eu vi e já pulei na frente dela, né, como uma boa mãe, para resolver e tirar o peso que era aquela situação, no meu ver, para ela. Aí eu parei para pensar depois, né? Você leva os tapas na cara. Eu disse, não, é eu que estou fazendo isso, eu que estou querendo carregar ela nas minhas costas, né? Ela não pediu de fato. Daí ela disse, tá bom. Se ela pedir para você, você volta aqui e eu vou abrir um horário na agenda e vou atender ela. Eu disse, tá, muito obrigada. Saí chorando de dentro da sala, né? Porque eu não esperava aquilo. Eu queria resolver o problema da minha filha, que ela nem tinha pedido, né? Então, acho que casa bem com a questão de se apoiar e não ser a muleta. Naquela hora eu estava sendo a muleta dela e ela nem tinha pedido a minha ajuda. Depois disso, eu paro muito assim para ver essa questão, porque até ali eu pulava na frente das pessoas e resolvia tudo, dava conta e etc e tal. Depois disso, nossa, eu espero. Se você me pedir ajuda e eu puder, eu digo, ok, vamos, eu vou contigo. Mas se É, não, olha, eu sinto muito. isso aí é a dependência emocional que a gente tem com algumas pessoas, familiares de crenças antigas, de pai, de mãe. Você pode colocar seu pai, às vezes sua mãe, seu pai vão ficar doentes para você ir lá, querer abraçar, cuidar deles. Você pode falar assim, Sim, ó, se você for no... às vezes a mãe interna, inventa uma doença, fala assim, eu vou ao hospital me internar. Você pode falar assim, ó, quando você receber alta, estiver em casa, eu vou te visitar. No hospital, eu não vou te visitar. Você já acaba por aí, já né? sarou. Já parei por aí. Exatamente. Você é muito seco, não sei o quê. Aprende a conversar, porque as pessoas fazem o inconsciente para puxar a sua atenção. Exato. Exatamente. Puxa a É sua bem atenção. isso. Então, se você for nessa dependência emocional, eu vou lá que minha mãe está dormindo com ela no quarto, lá no hospital, sofrendo, meu Deus. É isso que ela quer. Ela vai repetir aquele padrão para você, com toda menina que quer estar aí junto, vai fazer isso. Então, eu falo assim, então, ó, quando você receber alto, vai na sua casa te visitar. É É verdade. saber conversar. Isso é saber amar. E Inteligência essa é muito. emocional. E isso é muito. Inteligência emocional. Então, você começa, agora você foi o seu exemplo aí, mas então, é assim. Então, lidar com essas situações é difícil? É difícil pra caramba. Mas, se não for feito, não há uma conversa madura. Não haverá uma conversa madura. Se você se posiciona para o segundo pilar e fala assim, ó, eu não permito isso mais, tem uma barreira, a pessoa vai uma vez de dificuldade, vai te xingar, vai falar, você está mudado, você virou safado, você virou metido, você não sei o quê, você não era mais, não sei o quê. É difícil. A segunda vez, ela vai falar menos. A terceira, muito menos. A quarta vai ficar fácil. Ela vai conversar diferente com você. Você quebra aquela barreira de dependência emocional. Aí você se posiciona. Estou falando família, pode ser trabalho, colega, esposo, marido. Tá Não é, doutora? diferente. É, Né? tá diferente, Então exatamente. olha que a nossa cabeça faz essas coisas, né? E se a gente não se cuidar, a gente vira refém, a gente vira muleta de muita gente. A gente entra num Sim. universo que não é nosso. A mulher vai falar de treta, né? A treta, entra na treta dos outros, não. É, Né? Só que nossa, gente. essas pessoas que estão na dependência emocional,
não é um Zé das Couves. As pessoas que mais amam. E tem aquelas pessoas que sabem como te pegar, chamar sua atenção. Toma cuidado. Tem aquela pessoa, eu vou ficar doente porque tá me vir aqui. Tem aquela pessoa, eu vou contar aquela história triste para você, a vítima da história, e me apoiar e brigar por mim. Vai brigar com não sei quem, porque ele me fez mal, você vai entrar na história. Isso é dependência emocional. Resolve os seus problemas. Né? Se você entrar nessa história, é antissistêmico. Você não pode inverter filho com pai. Se você quer ser pai do seu pai, ser pai da sua mãe, isso não é sistêmico. O negócio é profundo. É profundo. Gente, eu absorvia tanta coisa para mim, tanta coisa. É como a Thaís falou, né? Eu pulava antes, né? Querendo resolver o mundo, a situação de todas as pessoas. E como é bom a gente esvaziar a mochila. Esvaziar não, né? Tirar mesmo, né? Tirar a mochila, né? Deixa eu me colocar em cena, me posicionar somente quando for necessário. E se for necessário. Isso é bom demais. E cada um tem que viver o seu processo, né? Minha mãe, ela é totalmente codependente. Total, total, total. Então, lá em casa a gente passa uns bocadinho também, né? Colocando, tentando, né? Colocar cada um ali no seu quadrado. Acho que todo mundo aqui, né? Tem ali um membro da família que a gente pode ali identificar, né? Fulano é assim, fulano é assado, e a gente fica pensando como se posicionar com cada um, né? Mas só de não carregar a dor deles, isso é maravilhoso demais. E formas de ensinar, e é bem isso, né? Eu ouvi, a Karen estava aqui agora, acho que ela vai entrar numa live já já. É tão ruim quando a gente vê ali os nossos maiores amores dizendo não para o processo. E infelizmente a gente com a percepção de que vai sofrer, vai quebrar cara, e esse alguém não é o alguém da rua, né? É alguém da sua casa, é o seu maior amor. É difícil demais. Mas enfim, eu acho que a gente pode sim contribuir, mudar a vida de pessoas, a gente consegue também através de influências, nem todo mundo vai abraçar a causa, mas daqueles que certamente conseguem enxergar, isso já é gratificante demais. Isso é viver ali um propósito grandioso, né? Você conseguir tocar ali pessoas que se abrem, que se permitam, precisa aí, fique tranquila, Má, vai com Deus, meu amor. Gratidão, viu? Doutora Ana acabou de entrar aqui também, acho que vai fazer uma live. Veio te honrar, viu, Danilo? Ela é ortopedista também, lá do Rio de Janeiro. Mas ela acabou de sair. Mas é isso, queridos. Que tema que se deixar aqui a gente vira à noite, né? Só falando sobre autoconhecimento. Ele é um tema extremamente ali profundo. A gente separou uns 10 temas, né? Nossa, tá, sobre autoconhecimento. Tá. Tudo vai dar no mesmo. Bora, simbora. Tudo é decisão, né? E é a nossa decisão mesmo de caminharmos. Pois é. Maravilha. Bacana. A Thaís, ó, ela tem muita bagagem aí. Uma pessoa extremamente bacana. Karina também, ó. Karina é professora. O Cláudio, que está aqui também, ó, terapeuta, psicanalista, enfermeiro. Galerinha que está totalmente envolvida no autoconhecimento. A Karina é professora, fez processos lá com o Zé, é coach. Já começa seus atendimentos também. A galera que está avançada. Com certeza. É isso aí, Cá. Maravilha. Mas é um tema muito gostoso mesmo de aprofundar. Maravilha. E é isso, né, gente? Alguém quer contribuir, fazer alguma pergunta? Eu acho interessante a questão do autoconhecimento, porque a gente vai se descobrindo com todos esses processos que a gente passa, os cursos que a gente faz, né, para a gente alavancar, e a gente percebe que quando a gente pede uma avaliação, né, que nem foi feito no mapa da empatia, de repente você fala assim, eu não tenho certos comportamentos, e a pessoa te traz aquilo e você fala assim, não, não é. Depois fala, gente, sou eu mesmo, né? E você faz essa reprogramação, né?
você faz essa questão de você se performar, né? Cada vez mais para melhor. E esse melhor não é para o outro, é para você mesmo, né? Porque aquilo que Sim. você faz, aquela mudança que você tem, ela acaba que influenciando o ambiente, né? E de uma forma positiva, né? Então é um tema assim bem gostoso, né? E você se reformular, né? E sair do controle, né, Cá? Justamente, Me veio na justamente. cabeça agora, sair totalmente do controle. Eu, É. Patrícia, sempre quis ter o controle de tudo. Acredito pela minha experiência, né, de ter engravidado ali com 15 anos, sabe? Preciso fazer Uhum. acontecer, dar conta de tudo, lá, lá, lá. E acho que muitas pessoas carregam isso, né? Mas você soltar, sabe? O pé do freio, ai meu Deus, que delícia. Isso é bom demais. Eu sempre passo isso para o meu filho também. Meu filho já tem 20 anos de idade. E a gente conversando assim, nem parece que é mãe e filho, né? A gente parece que é irmãos. É, E trazer isso, né, para a realidade, para a consciência, enfim, são experiências diferentes, mas com um processo que você consegue influenciar, né, tomadas de decisões, não só a sua, né, justamente. todas as pessoas que estão ali no mesmo ambiente que você. Isso me conforta, de verdade, me conforta muito, 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 muito. Gratidão, Ká. E aí, queridos? Alguma pergunta, Thaís? Cláudio? Carla já chegou em casa, Carla? Ai, ai. Ei, boa noite. Tô na rua ainda, tô chegando. Sim, Então, assim, acredito, muita meu Deus. gratidão aqui estar acompanhando isso aqui com vocês. Eu fiz o PSC, né, recente, mês passado, e foi muito enriquecedor, né? Então, o autoconhecimento, eu acho que é o ponto de partida aí para as nossas relações mais saudáveis, mais equilibradas e verdadeiras, né? Então, acho que quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente quer carregar e aquilo que já não nos pertence mais, né? Então é nesse lugar de consciência que a gente aprende uma lição valiosa, que é não estar aqui para ser a muleta de ninguém, né? Então, pegando o gancho aí da fala do Danilo, então, assim, foi uma experiência incrível e o quanto isso é importante para a gente, né? Se conhecer, se autoconhecer. Verdade, meu bem. Gratidão pela sua contribuição. É exatamente isso. É entender mesmo, né, o nosso processo, entender que o que é do outro está com o outro e só ele tem o poder, né? Isso, exato. Maravilha. Mas quero agradecer, Danilo, pelo seu sim, né, de estar aqui contribuindo com a nossa comunidade. Nossa comunidade tem bastante profissionais, certamente amanhã eles vão assistir essa aula, vão poder te conhecer, te prestigiar, você, sua esposa, né, e todos nós que estamos aqui contribuindo com o conhecimento, né? Nessa conexão eu também aprendo muito o tempo todo, porque todos nós temos experiências diferentes, mesmo vivendo ali processos parecidos, né? Cada um vai ressignificando tudo aquilo que já viveu e certamente a gente vai se conectando e aprendendo aí a ter um olhar diferente, com histórias diferentes, e história conecta com histórias, que conecta com pessoas, e assim a gente vai se apoiando uns aos outros. Se a gente parar para pensar, muitos de nós temos dores similares, né? A gente só muda o endereço mesmo, né? Mas cada um tem mesmo ali, ou é o pai, ou é a mãe, ou é a esposa, ou é o irmão, enfim. E ir em busca disso para poder ressignificar toda essa história e perceber o quanto a gente pode se ajudar ou ajudar alguém que quer ser ajudado. Isso é maravilhoso demais, né? Porque senão a gente fica igual o cachorro, né? Rodando ali, ah, quero ajudar, mas não consigo, quero ajudar, mas não consigo, né? E saber de toda essa abundância é extremamente rico para as nossas tomadas de decisões, porque nós fazemos tomadas de decisões todos os dias. Todos os dias a gente escolhe, né? Hoje eu quero estar feliz ou eu quero estar triste.
Eu não sei vocês antigamente, mas eu antigamente, quando eu não acordava bem, era as 24 horas não estando bem. E hoje não. Tem dia que realmente, antigamente, né? Nossa, hoje eu acordei com o pé esquerdo, né? E aí parece que o dia inteiro vai mal. E aí hoje, ressignificando tudo isso, é até quando eu permitir. Se é minutos, se é uma hora, se me acontece alguma coisa e eu permito carregar isso ao longo das minhas 24 horas, né? Então, a gente se conhecer, isso é poderoso demais. Mas é isso, meus amores, gratidão demais pelo seu tempo, Danilo, pela sua história, pela sua energia. Thaís também, que está sempre aí contribuindo, Cláudio, Cá, gratidão demais. Se vocês me permitirem, eu posso adicionar vocês lá no grupo, Danilo, para a gente poder gerar um movimento aí com diversos profissionais de saúde, viu? Você, Claro, Patrícia. Agradecido, pode adicionar eu, a Carla maravilha. também já acho que pode também, maravilha. Fico muito feliz de participar A desse gente que grupo aí, agradece. né? É, falei muito rápido, eu fiz sua tarde Imagina, isso daqui é uma essa, troca. essa Maravilhoso. fala, sentei aqui, comecei a entender como é que eu vou passar isso para vocês, né? E aí foi desse jeito aí, né? Mas espero que tenha ficado uma boa mensagem, Com que certeza. vocês tenham gostado. O momento ficou um pouco muito apertado, assim, né, para falar porque fiz agora, mas assim, foi isso que passei a mensagem para vocês, que vocês tenham gostado, né? E obrigado pelo convite novamente. Eu quem agradeço. Nós agradecemos, né? A comunidade agradece, querido. Deus abençoe. Obrigada, viu? Bom descanso aí, tudo de bom para você, para a família. Carla, um prazer te conhecer, viu, querida? E tamo junto aí, vamos junto nessa. Thaís, fica com Deus. Cláudio também. Cá, um super beijo no coração de vocês e até a próxima. Terça que Hoje vem não tem tem mais. Tchau, foto? tchau. Vamos tirar foto. Fiquem É com que eu já Deus. tirei, perdão, mas vamos tirar outra, só nós aqui, ó. Ah, essa ligeira você já tirou. Tirou a foto. Tirei foto, já filmei. Um, dois, três e. Aê! Gente, Boa, boa tá? semana para vocês, tá? Pra você também. Tchau, Tchau. tchau, Aê. prazer. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Prazer, prazer.